Partido Social Democrata alertou a opinião pública para o processo de intenções movido contra o Secretário de Estado do Tesouro demissionário. Em particular, questionamos o facto de elementos ligados ao anterior governo terem participado em reuniões com instituições financeiras e que serviriam para tentativas de mascarar as contas públicas do Estado português. Mais grave ainda, essas propostas não foram participadas nem denunciadas às autoridades competentes. Ontem, quinta-feira, ficámos a saber que 2 assessores do anterior Primeiro-Ministro, engenheiro José Sócrates, não só não fizeram qualquer denúncia ou participação, como também entendiam que essas operações não configuravam medidas extraordinárias. Esses 2 assessores económicos assinalaram que as operações se inseriam em estratégias normais de redução de risco e melhoria da performance da gestão da dívida pública. Os 2 assessores em causa consideravam que os contratos swap, com repercussões no déficit, apresentados pelo Barclays e pelo Citigroup, poderiam ser ponderadas em caso de necessidade e de dificuldade no final do ano. Ou seja, e dito de uma forma clara, para que todos os portugueses possam compreender, os assessores do governo anterior entendiam que o recurso aos swap poderiam ser uma solução para maquilhar o déficit e a dívida pública para apresentar aos nossos parceiros europeus. Para o Partido Socialista, estas operações poderiam ser uma espécie de solução milagrosa, uma poção mágica para atingir os 3% de déficit público. Estamos perante um facto curioso e a verdade é que esses assessores acabaram por remeter essa documentação ao Ministério das Finanças. O então Ministro Teixeira dos Santos recebeu o documento e encaminhou para o Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Dr. Costa Pina, que por sua vez o remeteu para o Instituto de Gestão de Crédito Público. Ou seja, estas operações e estas sugestões não mereceram objeções políticas e foram remetidas para parecer técnico do IGCP. Felizmente, e graças ao bom senso do então Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público, Dr. Franklin Alves, foi emitido um parecer negativo, por se entender que as 2 propostas violariam os princípios de gestão da dívida pública e porque poderiam gerar custos acrescidos e riscos de dimensão desconhecida. Gostaríamos de frisar que um desses assessores do Primeiro-Ministro de então é hoje o principal conselheiro económico do Secretário-Geral do Partido Socialista. E nessa medida, o Partido Social Democrata gostaria de saber, em primeiro lugar, se o Partido Socialista e o seu Secretário-Geral tomam alguma posição perante estes factos novos. Em segundo lugar, se o Partido Socialista e o seu Secretário-Geral concordam com a posição política assumida por governantes e assessores do anterior governo no sentido de recorrer a estes contratos para mascarar as contas públicas. E em terceiro lugar, se o Secretário-Geral do Partido Socialista, que reclama tantas demissões, é cúmplice e conivente com as posições assumidas por aquele que é hoje o seu principal conselheiro económico e que à época era assessor do Primeiro-Ministro José Sócrates. O PSD entende que este caso deve servir para todos sabermos extrair as devidas lições. E, desde logo, uma lição de ética. A nossa intenção é que estes casos não se repitam. Qualquer que seja o governo, aquilo que é relevante é que os portugueses e o interesse público estejam sempre na primeira linha das nossas preocupações e não possam ser, em algum caso, defraudados ou prejudicados. Muito bom dia.